pessoal, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. A gente continua nessa viagem da Química Orgânica, que é a química que estudou os compostos do carbono. Tudo que é carbono, a Química Orgânica ela vai estudar o comportamento, a ligação, e hoje a gente vai ver as reações. A Química Orgânica se baseia nessas reações. O desafio da Química sempre foi entender a matéria, entender a substância, como que elas se ligam e como que elas reagem. Então a gente vai ver as reações orgânicas, que são reações químicas presentes na Química Orgânica. Hoje a gente vai ver as reações de substituição. O próprio nome já fala, substituição é substituir, ou seja, para entrar uma molécula tem que sair a outra, ou seja, eu vou substituir, eu não vou adicionar, eu não vou quebrar a molécula, eu vou substituir, ou seja, eu vou entregar alguma coisa e pegar outra. Isso são reações de substituição. Então, duas coisas que a gente precisa saber antes de começar essa viagem. Primeiro a gente vai ver, entender uma reação química. Você que às vezes esquece uma reação química, que é a matéria de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, entenda uma reação química. Para você escrever uma reação química, para você ler uma reação química, você tem que entender algumas características. Primeiro, uma reação química ela sempre tem duas partes. Antes da seta e depois da seta, ela é dividida em setas, né? Antes e depois. Esse antes são as substâncias que vão reagir, ou seja, eu vou chamar de reagente. O que são os reagentes? São as moléculas que vão reagir. Por exemplo, eu vou fazer uma reação de álcool com fogo. Eu vou colocar fogo no álcool. Mas para eu colocar fogo eu preciso do oxigênio. Então eu vou pegar o álcool e o oxigênio. Ali são os meus reagentes. Lembrando que quando começa a reação, antes de começar, vamos supor assim, eu não tenho produto, eu só tenho álcool e oxigênio. Eu nem risquei o fósforo, eu nem joguei a energia ali para iniciar a reação. Então eu sei, no começo da reação, eu só tenho reagente. Comecei e coloquei fogo, o álcool vai reagir com oxigênio rapidamente, que é uma reação explosiva, é uma reação que libera calor, é uma reação de combustão. O que é uma reação de combustão? Olha aqui, ó. É uma reação que libera calor, que na termoquímica a gente chama reações exotérmicas. Então quando eu coloquei fogo no álcool e com oxigênio, aí ele começa a reagir os dois para produzir o meu produto. Então depois da seta eu tenho os produtos da minha reação, que no caso de uma reação de combustão entre o álcool e o oxigênio, eu tenho principalmente gás carbônico, CO2, e água como meu subproduto. Então eu tenho isso aqui. Então a primeira parte de você entender uma reação química é saber que antes da seta são os meus reagentes e depois da seta que são meus produtos. Lembrando que o que tem no reagente eu não vou encontrar no produto. Eles vão se modificar, porque isso é uma reação química. A reação química muda a estrutura da matéria, muda a característica, muda as propriedades. Então o que tem no reagente eu não tenho no produto. Então se você escrever uma reação química onde no produto tem a mesma coisa no reagente, você praticamente errou, porque isso já é uma reação mais aprofundada de catálise com catalisador, mas isso é outra coisa. Então você tem que entender que o reagente é diferente do produto. E nessa setinha, geralmente numa reação orgânica, você vai ver coisas acima dela ou coisas abaixo dela. Não preocupe, elas não vão participar da reação, que às vezes o aluno, ele vem e olha esse H+, e pensa, nossa, onde eu vou colocar esse H+? Coloca em lugar nenhum. Está debaixo da seta? Está ou acima da seta? Não preocupa, porque ela não vai participar da reação. O que está na seta são condições necessárias para que a reação ocorra. Então não preocupa com isso. Segunda parte que eu tenho que saber, onde as reações de substituição ocorrem. Então as reações de substituição ocorrem nesses dois compostos aqui. Nos alcanos, propano, butano, hexano. Ou seja, o que são alcanos? São moléculas que só têm carbono com simples ligações. Não é com dupla, que seria um alceno. Não é com tripla, que seria um alcino. Não é com duas duplas, que seria um alcadiano. Somente alcano, só tem simples ligações. E com compostos aromáticos, principalmente o
benzeno, né? Lembrando que o benzeno é um composto aromático com duplas alternadas. Então vamos aqui, nós já entendemos o que é uma reação química, a base de uma reação química. Agora a reação de substituição é substituir. Mas professor, substituir o quê? Substituir o hidrogênio do carbono. Então se o carbono não tiver hidrogênio, nem conversa. Ali você já fica de mal com ele. Porque reação de substituição é substituir o hidrogênio. Ou seja, lembra lá que é uma reação de substituição? Eu entrego algo e pego de volta. Esse pegar de volta é o hidrogênio. Como? Vamos aqui, vamos entender aqui. Então eu vou pegar uma molécula simples, que é o CH4, é o gás metano. Eu vou evidenciar o hidrogênio. Vou colocar um hidrogênio para cima só para você saber que é o hidrogênio que vai sair. O outro, composto do meu reagente, eu vou colocar de maneira genérica, que é o X e o Y, e um dos compostos vai entrar. Então, nesse caso, vamos concordar que é o X que entra. Então, veja bem, para o X entrar, o hidrogênio tem que sair, porque eu vou substituir. Então, vamos aqui, ó, o X, ele vai entrar. Para isso entrar, olha aqui, ele vem, vai entrar no carbono, e esse hidrogênio, ele sai. Ele não existe mais. Ele não vai existir mais. Ele saiu o hidrogênio. Então eu vou escrever a minha molécula, que veja bem, não é CH4 mais. Já é CH3, porque eu tirei o hidrogênio. Então o hidrogênio jogou fora. Vamos deixar ele aqui? Vou deixar o hidrogênio aqui, ó, fora. Tá aqui o hidrogênio fora. E entrou o X. Então eu vou lá e coloco o X. Entrou meu X. Então o meu composto aqui é CH3X. E o Y, o que acontece? Ele fica para trás. Só vai entrar um composto. Então o X fica para trás. Eu vou deixar aqui o Y, aliás, ele fica para trás. Então veja bem que sobrou um hidrogênio, que é o que saiu, e ficou o Y. Então eles vão reagir também. Eles vão reagir como? Então eu vou colocar aqui, ó, mais HY, ou seja, eu só vou unir os dois, HY. Isso não existe como molécula, isso é só um exemplo genérico, não existe molécula de Y, tá? Então veja bem, duas coisas que você tem que entender antes de começar essa parte toda de substituição. Primeiro, um composto entra para o outro sair, e esse que sempre sai é o hidrogênio. Essa é a primeira coisa. Na segunda coisa, na minha molécula que vai entrar, ela nunca entra toda. Ela não vai entrar XY, não. Ela vai quebrar e vai entrar só uma parte. Então essa é a segunda parte que você tem que entender. Ela não entra total, ela se quebra para poder entrar só uma parte dela. Se você entrar as duas, porque você errou. Então eu completei a minha reação, eu tenho os meus reagentes, que no caso são 2, e eu tenho meus produtos que também tem os 2. Então aqui o meu CH3X eu vou chamar do meu produto, olha aqui, ó, é o meu produto que eu quero, né? Que eu quero no meu laboratório. Então eu vou chamar de meu produto principal. Isso aqui é o meu subproduto. Não me interessa ele, eu não quero meu subproduto, mas eu tenho que colocar na reação como forma de identificar que ele surgiu como subproduto, mas é o meu CH3X que eu quero. Então nós vamos começar essa reação de substituição. Então nós temos 5 grandes tipos de reação. Hoje, agora, nós vamos ver 3 nesse módulo de aula. Então tá aqui, ou eu posso adicionar um haleto, ou eu posso adicionar NO2, que é um nitro. Lembra lá? NO2 é nitro. E SO3H, que eu vou adicionar essa substância, que é um composto sulfônico, né? De sulfur, de enxofre, de S. Um haleto, eu vou adicionar cloro e bromo, ou cloro ou bromo. Lembra que o haleto é da família dos halogênios, família 7A, ou grupo 17, que é o flúor, cloro, bromo e o iodo. Mas o flúor é um composto muito reativo, ele acaba destruindo a molécula, é uma reação explosiva, é perigoso, isso nunca aconteça. E o iodo já é um composto, já é uma reação muito fraca, então eu tenho que ter umas condições muito especiais para atingir o iodo. Então por isso que a gente vai ficar
centralizar nessas duas moléculas, o cloro e o bromo. Então, quando eu adiciono haleto no meu reagente, eu vou chamar de halogenação. O que é uma halogenação? É adicionar haleto. Para adicionar nitro, eu preciso desse composto aqui, que é um ácido inorgânico, é o ácido nítrico. Esse ácido nítrico, eu vou usar ele para obter NO2. Então eu já vou ter uma nitração. Então nitração é adicionar NO2 a partir do HNO3, do ácido nítrico. E por último, o SO3H. Para eu fazer isso, eu preciso reagir com H2SO4. Esse H2SO4 tem nome. Eu vou chamar ele de sulfonação. Então tá aqui, sulfonação. Então a gente vai ver esses três: halogenação, nitração e sulfonação. Vamos lá? Então vamos caminhar aqui. Na halogenação, o que é halogenação? É adicionar cloro ou adicionar bromo. Para adicionar cloro, eu já vou chamar uma reação mais específica. Eu vou chamar de cloração. Para adicionar bromo, eu vou chamar uma coisa mais específica, que eu vou chamar de bromação. Então, isso são as duas reações que partem da halogenação. Mas veja bem, vamos supor que eu vou reagir com esse composto aqui. Lembrando que ele é um metil, 4 carbonos, um butano. Então eu tenho um metilbutano. Veja bem que qual que é a parte da reação de substituição? É substituir hidrogênio. Mas aí, olha para cá, tem vários hidrogênios. Tem o CH3, tem o CH, no CH2. Qual que ele vai? Ele vai em qualquer um? Sim, ele vai em qualquer um. Só que ele tem uma lista de prioridade que ele vai primeiro. Ou seja, ele vai ter o meu produto principal naquele carbono. Qual carbono? É o carbono terciário. Então, se tiver um carbono terciário na minha molécula, eu vou reagir nele principalmente. Se não tiver o terciário, o quem fica já é o secundário. E por último, lógico, é o primário. Lembrando que quaternário não reage porque quaternário não tem hidrogênio. Eu preciso do hidrogênio para ter uma reação de substituição. Então, para quem não lembra, vamos recordar aqui o que é uma reação, o que são carbonos primários, secundários, terciários. Então, lembrando que carbono primário é aquele que faz ligação com um carbono. Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações. Só que se ele fazer uma ligação com um carbono, eu já tenho primário. Secundário, quando ele faz ligação com 2 carbonos. Terciário com 3 carbonos. E por último, quaternário com 4 carbonos. Então, por exemplo, esse aqui eu já vou chamar ele de carbono primário. Porque veja bem, ele faz ligação com um carbono. Esse aqui da extremidade aqui, ele é primário porque ele faz ligação com esse carbono. Esse aqui já não é primário, mas ele já é terciário, porque observa, ele faz ligação com 3 carbonos. Esse aqui ele é secundário, por quê? Porque ele faz ligação com 2 carbonos. E o da extremidade, ele vai ser o meu carbono primário. Lembrando que os carbonos das extremidades sempre vai ser primário, tá? Então, se eu for reagir aqui, ele vai entrar preferencialmente no meu CH, que é um carbono terciário. Se não tivesse o terciário, seria no meu carbono secundário. Então, vamos fazer uma halogenação. Eu tenho a minha molécula mais simples, que é o CH4, que é o metano. E eu vou colocar, por exemplo, vamos fazer uma cloração. O que seria uma cloração? É adicionar cloro. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais cloro. Os meus compostos aqui vai ser a alta temperatura. Esse delta, né, que é uma letra grega, ele significa alta temperatura. E luz, eu vou adicionar uma luz específica, no comprimento de onda específico, para que a reação ocorra. Então eu vou colocar aqui o Cl2. O que eu tenho que saber é as duas bases que eu ensinei aqui. Primeira base, vai sair um hidrogênio. E a segunda base, o cloro 2, ele não entra, ele só entra uma parte. Então, por exemplo, o Cl2 eu vou colocar aqui, ó, Cl, né? Porque a Cl2, então eu tenho 2 cloros. Lembrando que vai entrar só um
Cloro não entra os dois. Se entrar, você está errado. Então, como que vai acontecer? Só um cloro, eu vou evidenciar ele aqui, ó. Só um cloro vai entrar no meu carbono. Mas para ele entrar, eu tenho que tirar um hidrogênio. Então, um cloro entra, um hidrogênio sempre sai. Um bromo entra, o hidrogênio sai. O X entra e o hidrogênio sai. É sempre esse mesmo processo. Então eu vou escrever a minha molécula de novo, só que o CH4 ele virou CH3, porque eles perderam o hidrogênio. E mais o cloro que entrou. Então tá aqui, ó. O cloro entrou. Então eu tenho a minha molécula de CH3Cl, ou seja, eu tenho o chamado cloro metano, né? Então, isso aqui chama cloro metano. Formei o meu produto principal, lembra que sempre vai ter o meu subproduto. Ou seja, por quê? Se você observar aqui, o cloro entrou, só que um cloro ficou. Ele ficou aqui. E o hidrogênio saiu. Então os dois que ficaram também vai reagir. O hidrogênio que saiu e o cloro que ficou. Então eu venho aqui e coloco mais HCl, que é o meu subproduto. HCl é um ácido. É o ácido clorídrico, aquele mesmo ácido presente no estômago, por exemplo. No nosso estômago tem ácido clorídrico. Sentiu aquela azia? Ó, excesso de ácido clorídrico. Mas esse aqui é o meu produto principal, é o que eu quero. Vamos aqui para o meu segundo composto. Eu tenho um etano, CH3CH3, 2 carbonos, eu tenho um etano. Agora aqui vamos fazer uma bromação, ou seja, vamos adicionar bromo. Então está aqui o meu bromo. Lembrando que a minha reação de substituição, eles entram, sai o hidrogênio, né, e entra só um composto. Então é sempre esses dois princípios. Veja bem que eu tenho 2 carbonos para entrar. Ele pode escolher qualquer um, porque os dois são primários. Então, tanto faz ele entrar aqui, ou tanto faz ele entrar aqui. Então, o bromo eu vou colocar aqui, ó, como é bromo 2, eu vou colocar Br e Br, para poder fazer a minha reação. Então, lembrando que só um bromo, ele vai entrar. Então, vou escolher esse carbono. E sempre o hidrogênio sai. Então, bromo entra, sai o hidrogênio. Aí, eu vou colocar aqui que um bromo ficou com o hidrogênio que saiu. Então, ó, um bromo fica e o hidrogênio que saiu. Então, como seria a minha reação? Eu vou escrever CH, lembrando que aqui saiu, então não vai ser CH3, já vai ser CH2 e aqui o CH3. Escrevi a minha molécula. Só que nesse CH2 entrou o bromo. Então eu vou colocar aqui o meu bromo. Bromo etano. Ou seja, bromar uma molécula de etano significa que ela vai ser um bromo etano. Fez o meu produto principal? Então mais o Br que ficou com o hidrogênio que saiu. Então eu tenho outro ácido, que é o ácido bromídrico, né? É um ácido bromídrico. Então eu tenho o meu produto principal e o meu subproduto. Então, se você observar, é sempre o mesmo princípio. Entra um, sai outro. De novo, entra um e sai outro. Só que o que sempre sai é o hidrogênio. Então, sempre sai o hidrogênio. Uma halogenação total. Porque se você observar que uma reação de substituição sempre substitui hidrogênio. Mas se você observar aqui, por exemplo, CH4, eu tenho 4 hidrogênios. Então significa que eu posso colocar 4 compostos no hidrogênio. Porque se você tem 4 hidrogênios, ele pode sair os 4 e entrar cada um. Por exemplo, se eu for fazer uma cloração, então isso aqui é uma cloração. Ou seja, CH4, eu tenho 4 hidrogênios, eu posso substituir todos os hidrogênios. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, 3 aqui, 3. Eu posso substituir os 6 hidrogênios? Posso. Aí eu vou chamar de uma reação total. Nesse caso, uma halogenação total, ou uma nitração total, ou uma sulfonação total. Apesar que os dois são difíceis de acontecer, a halogenação é mais fácil para acontecer num processo de totalidade. Então, tá aqui o CH3, é o mesmo princípio. Entra o cloro, né, e formou CH3Cl,
com HCl, sempre o mesmo processo, né? Então isso aqui, essa primeira parte eu coloquei aqui, entrou um cloro, saiu o hidrogênio, está aqui o CH3. Só que eu ainda tenho 3 hidrogênios, então quer dizer que eu posso adicionar mais 3 cloros. Então eu vou adicionar mais um cloro, então CH3 virou CH2, então entrou mais um cloro, saiu outro HCl, e assim vai. Eu vou até acabar com todos os hidrogênios. Então o que seria uma reação total? Substituir todos os hidrogênios. Se eu tenho 4, eu posso colocar 4 cloro. Eu posso adicionar 4 bromos. Então CH4 virou C, porque eu tirei todos os hidrogênios. Então veja bem que eu tenho 4 hidrogênios. E todos eu substituí pelo cloro. Então está aqui CCl4 e sempre formando o meu subproduto, que é o HCl. Continuando aqui, eu tenho uma reação aqui, CH3, CH2, CH3, que é o propano. Vamos fazer uma reação, por exemplo, nós fizemos de bromação, vamos fazer uma reação de cloração. Então eu vou colocar aqui, ó, o cloro. Né? Então eu vou colocar o cloro. Lembrando que o cloro é o Cl2, né? Então eu vou colocar ClCl. E um Cl vai entrar para o hidrogênio sair. Mas agora veja bem que eu tenho 3 opções para entrar. Eu tenho 3 carbonos. Aí sim, olha aqui, eu tenho esse carbono que é primário, eu tenho esse carbono que é secundário e esse carbono é primário. Vamos olhar na ordem de reatividade. Quem manda na parada é o terciário. E depois, se não tiver o terciário, é o secundário. Então, eu vou dar prioridade para entrar nesse carbono aqui, ó. Então eu vou evidenciar aqui, porque ele vai entrar naquele carbono. Então vamos colocar ele. Então o cloro, um cloro vai entrar nesse carbono para o hidrogênio sair. Então um cloro entra e o outro sai. Esse outro é sempre hidrogênio. Então eu vou escrever a minha molécula de novo. Tá aqui, só que o CH2 virou CH porque saiu o hidrogênio. Então já coloquei ele aqui, ó. Já saiu ele. Aí saiu um hidrogênio. Olha aqui, ó. Saiu um hidrogênio com cloro como ficou. Então ficou mais HCl. Então eu vou colocar aqui, ó, mais HCl. E aqui o cloro que entrou. Veja bem, os 2 cloros estão aqui, ó. Então esse é o princípio da reação, é o princípio de Lavoisier, é o princípio onde tudo que eu tenho antes da minha reação, eu tenho que ter depois. Então se eu tenho 2 cloros antes, eu tenho que ter 2 cloros depois. E minha última reação da halogenação é com benzeno, porque com benzeno ele também acontece. Lembrando que o benzeno, vamos melhorar o benzeno, dá uma olhada aí. Como que seria um benzeno nas 3 formas de reconhecer ele? Dá uma olhada aí. Bom pessoal, essa aí é a molécula do benzeno, eu estou representando ela de 3 maneiras diferentes, né? Tá aqui a primeira, a segunda e a terceira. Todas elas é o benzeno e cada um tem os seus 6 carbonos. Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 carbonos têm uma característica, cada um tem um hidrogênio ligado. Né? Além desses carbonos ter duplas alternadas, lembrando que quando eu falo duplas alternadas, na verdade eu estou falando que é uma dupla sim, né? Tá aqui, e uma dupla não. Uma dupla sim e uma dupla não, dupla sim e dupla não. E assim você vai repetindo, né? Num processo que a gente chama de ressonância, por isso que tem essa bolinha aqui, porque tem essa ressonância aqui. Então o meu átomo de hidrogênio ele pode ser substituído em qualquer carbono. Então para eu poder reagir, vai entrar aqui, por exemplo, esse hidrogênio vai sair na minha molécula e vai entrar no meu composto. Eu posso reagir tanto nesse com qualquer outro, porque todos têm carbono. Então é assim que eu represento o benzeno, né? Nessas 3. Se eu quiser representar ela também em 3D, nós temos aqui ela em 3D. Aqui é a molécula do benzeno com 6 átomos de carbono e com 6 átomos de hidrogênio ligado para cada carbono. Então esse aqui está o benzeno em 3D. Então é isso aí, galera. Ficamos por aí e vamos voltar para o vídeo. Observou?
Então quer dizer que o benzeno ele tem 6 carbonos e todos têm hidrogênio disponível. Então significa que se eu for fazer, por exemplo, uma bromação, ou seja, adicionar bromo, eu posso entrar em qualquer carbono. Eu tenho 6 opções aí de carbono. Então eu vou escolher um, mas primeiro lembrando que o bromo ele é BR. Então eu vou colocar aqui, ó, BR. Então eu coloquei aqui o BR, ele vai entrar em qualquer carbono. Então eu vou escolher ele aqui, ó. Vou escolher aqui. Esse bromo, ele entra pro que sair? Pro hidrogênio, né? Eu tenho que saber que ali tem um hidrogênio em forma de traços, lembrando que ela não evidencia os hidrogênios, né? Então entra um para sair o cloro, o bromo, né? Entra o bromo e sai o hidrogênio. Então vamos escrever de novo a minha molécula aqui do benzeno. Coloquei a minha molécula do benzeno, beleza. Só que eu coloquei o bromo, então tá aqui o meu bromo benzeno, eu formei um bromo benzeno. Então, aí o mesmo processo sempre. Ou seja, ficou um bromo e o hidrogênio que saiu. Então eu venho aqui e coloco mais HBr. Você já observou que toda vez que eu vou fazer uma halogenação, sempre forma um ácido. Ou seja, como subproduto. Se eu tenho cloro, forma o HCl. Se eu tenho um bromo, forma o HBr. Então, na halogenação, como subproduto, sempre vai formar ácidos, né? Ácidos inorgânicos. Agora, para acabar essa parte, eu tenho uma nitração e uma sulfonação. Lembrando que nitração é nitrar, ou seja, adicionar NO2. Só que eu vou adicionar com esse composto aqui, ó, que é o ácido nítrico. Vou colocar o nome dele aqui, ó. Ele é o ácido nítrico. Então tá aqui, ácido nítrico. Agora pergunta, olha aqui, ó, como que HNO3 vai entrar em NO2? Espera aí. HNO3 entra em NO2? Espera aí, entendi não. Olha aqui. Eu vou pegar essa molécula e vou reorganizar ela para ficar mais fácil a visualização. Ou seja, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho 3 oxigênios. Então eu vou jogar um oxigênio para cá, só para visualizar melhor. 3 oxigênios foram para lá, então ficou 2. Então aqui ficou NO2. Ou seja, olha aqui, o HNO3 eu visualizo ele melhor dessa maneira, HNO2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui. Só foi uma maneira de eu olhar melhor, porque aí eu já tenho a consciência que o NO2 que vai entrar na minha molécula. Então lembrando que o NO2 entra e o HO fica. A mesma coisa da sulfonação. A sulfonação é adicionar SO3H através do ácido sulfúrico. Então vou escrever aqui, ó, ácido sulfúrico. Lembrando que o ácido sulfúrico é um ácido extremamente forte, extremamente corrosivo. Vamos lembrar aqui, ácido forte nem sempre é corrosivo. Ácido corrosivo nem sempre é o ácido forte. Por exemplo, o HF, vamos aqui, ó, vou colocar ele até aqui, vamos colocar aqui, para caber aqui bonitinho. O HF, que é o ácido fluorídrico, ele é um ácido de fraco para moderado. Ele está longe de ser forte, mas ele corrói vidro. Então ele é corrosivo e não é forte. Então o ácido fúrico ele já é os dois, ele é forte e corrosivo. É o ácido encontrado em bateria, por exemplo, bateria de carro, bateria de caminhão. Se cair na pele, queima mesmo. Então eu vou colocar o ácido sulfúrico. Aí a mesma coisa, como que eu vou colocar esse O3H a partir da molécula de H2SO4? Pelo mesmo processo que eu fiz com ácido nítrico. Ou seja, tá aqui o H, eu vou passar esse hidrogênio para cá, olha aqui, ó, passar, e um oxigênio para cá. Então ficou HO, então ficou HO e o SO3H. Lembrando que esse aqui é o que entra e o HO que fica. Vamos ver esse processo melhor?
eu tenho aqui um metilpropano e eu vou colocar, por exemplo, o ácido nítrico, HNO3, ou seja, eu vou fazer uma nitração. Quando eu vou fazer uma nitração, sempre a quente, ou seja, em altas temperaturas, porque senão não reage, porque eu tenho que forçar o NO2 a entrar. Porque se você observar, o HO pode entrar, o N pode entrar, mas eu quero que o NO2 entre, eu não quero outro composto. Então eu tenho que forçar isso. Então estudou-se que é uma maneira de forçar, eu tenho que ter uma condição favorável. E uma das condições favoráveis é esquentar a minha reação, colocar uma alta temperatura. Então a HNO3, vamos visualizar ela melhor? Então tá aqui, ó, eu vou visualizar ela melhor, ou seja, HONO2, visualizei ela melhor. Ou seja, o NO2 é o que vai entrar, então tá aqui, ó, o NO2 vai entrar, mas eu tenho quantos compostos aqui para entrar? 4. Aí eu tenho que saber carbono primário, secundário, vamos aqui. Esse é o carbono primário, esse também é o primário, esse é o primário, lembrando que sempre as extremidades são carbonos primários, e esse aqui é o carbono terciário, então lógico que o NO2 vai entrar no meu carbono terciário, olha aqui, ó, é o terciário que manda. Então, olha aqui, eu vou colocar o NO2 entrou e sempre quem sai é o hidrogênio. Então eu vou escrever lá a minha molécula de novo, ó, igualzinho, só que sem o hidrogênio que saiu. Então tá aqui. E eu vou colocar o meu NO2 que entrou. Então ó, tá aqui, ó, NO2. Formou meu produto principal? Lembra que sempre tem um subproduto. Agora o subproduto vai mudar um pouco. Como? Se eu tenho HO que ficou e o hidrogênio que saiu, H mais HO, eu já tenho outra coisa, ou seja, eu tenho H2O. Ou seja, numa nitração, eu tenho como subproduto a água, porque é uma reação entre HO e H. H mais HO, H2O. Aqui eu tenho um composto, eu tenho um butano, 4 carbonos. Eu vou sulfonar ela, ou seja, eu vou adicionar ácido sulfúrico. Vou adicionar ácido sulfúrico. Lembrando que quando eu adiciono ácido sulfúrico, vai entrar o SO3H. Então eu vou visualizar ela aqui, ó. Vamos visualizar ela melhor. Ou seja, HO, SO3H. Tem que saber isso? Tem. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Se você souber já fazer direto, pode fazer direto. Isso aqui é só uma maneira de você visualizar, compreender melhor o que entra, o que sai e o que forma como subproduto. Então, lembrando que o que acontece aqui, o SO3H é o que vai entrar. Eu tenho 4 carbonos, vamos aqui. Aqui é o primário, aqui é o secundário, aqui é o secundário e aqui é o primário. Ele tem 2 carbonos secundários, você escolhe qual que ele vai entrar, escolhe qualquer um. Então ele vai entrar aqui, ó. Entrou aqui, saiu o quê? O hidrogênio, sempre sai hidrogênio. Então eu escrevi a minha molécula de novo, sem o hidrogênio aqui, lembrando que aqui não tem hidrogênio, porque o que vai entrar é o SO3H. Então eu venho aqui e coloco o SO3H. Coloquei a minha molécula. Aí eu tenho que saber esse processo aqui, né? O HO ficou e o hidrogênio saiu. H mais HO vai formar H2O. Ou seja, observa que, como na halogenação sempre forma ácidos como subproduto, a nitração e a sulfonação sempre forma água como subproduto. Então você não precisa preocupar, nossa, o que entra, o que sai. Se você já sabe o que é água, então já coloca como água. Agora, uma característica importante é que eu posso fazer uma nitração total, eu posso fazer uma sulfonação total, ou eu posso adicionar aqui também, além desse, posso. Né? Aí ele vai dizer se ele quer sulfonar quantas vezes. Mas aí eu tenho que preocupar, né,
com o meu balanceamento. Aqui, olha aqui, eu só tenho uma molécula. Só tem uma molécula, quer dizer que só vai entrar uma. Agora, se eu quiser que entrar duas, eu tenho que saber que aqui eu vou ter dois compostos para entrar. Para ele entrar aqui e aqui. Mas isso é o outro departamento. Primeiro é importante você saber como que cada reação ela se processa. Numa nitração, numa sulfonação e numa halogenação. Assiste a outra parte, que é a parte 2, que é uma acilação e uma aquilação de Fidelcrafts, que é a última parte de reações e junto com a dirigência dos aromáticos. Um abraço apertado, fica aí e vamos estudar esses três compostos. Um abraço.